Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, temos duas matérias interessantíssimas para citar para vocês. Os BRICS está destronando o G7. Vamos entender um pouco mais sobre isso? E também uma pauta econômica do Infomoney. O que eles estão comentando, principalmente sobre as tarifas? Vamos entender um pouco mais sobre isso também? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender cada vez mais esses assuntos e estar sempre bem informado das matérias que ocorrem pelo mundo? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pessoal, isso ajuda demais o canal, tá bom? Conto com todos vocês aí, hein? Vem fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique, hein? Vamos lá. Pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, primeiramente, a gente trouxe duas matérias aqui para vocês, extremamente interessante. Uma delas, eu já vou colocar aqui para vocês na tela para a gente conversar um pouquinho mais sobre ela. Tá vendo aqui, pessoal? Vamos lá? Ó, BRICS dominam o crescimento do PIB dentro da OCDE e destronam o G7. Isso já é matéria da parte de economia aqui do fórum, tá, pessoal? Aqui é o site onde eu peguei a matéria, vocês podem verificar aí também, tá? Então vamos lá. Os dados mostram que emergentes dominam o avanço da atividade econômica mundial. Ou seja, o antigo G7 não está dominando mais a economia global. Isso já é fato, já são dados. E, inclusive, é uma das coisas que eles estão preocupadíssimos, extremamente preocupados, principalmente Donald Trump e o seu governo. É por isso que eles estão tentando bater nos BRICS, por isso que eles estão tentando fazer de tudo para taxar a China. Inclusive, eles fizeram uma medida agora que quem comprar petróleo da Venezuela será taxado em mais 25%. E um dos principais compradores da Venezuela é quem? A China. Por que isso? Que é para prejudicar e tentar criar mais atrito e tentar drenar, fazer com que a China não tenha um crescimento tão grande como eles vêm tendo. É claro, tá, pessoal? Qualquer país desenvolvido, principalmente como Estados Unidos, China, entre outros países que já têm um PIB extremamente elevado, é muito difícil você continuar mantendo uma taxa de crescimento como era. Igual a China chegou a crescer 2 dígitos ao ano. Isso é algo assim extraordinário. Só que ninguém consegue manter uma taxa dessa de crescimento já tendo um PIB também gigantesco. É extremamente difícil ou quase impossível. Agora, mesmo assim, a meta da China é um crescimento estipulado de 5% ao ano. Essa é a meta que eles, inclusive, disseram na próxima comitiva que eles tiveram, acho que na semana passada, por exemplo. O que nós podemos ver aqui também sobre essa matéria é o seguinte, pessoal, que a Índia, outro país que está vindo aí, vai brigar em peso com a China para ficar no topo, tá? Nós vamos ter possivelmente China, Índia e depois Estados Unidos, porque a tendência dos Estados Unidos é vir caindo cada vez mais. Porque eu até comentei no vídeo anterior sobre a dívida americana. A dívida americana hoje é mais de 36 trilhões de dólares, a maior dívida do planeta. Aí alguns vão falar, mas ele é um gigante, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Tudo bem, ele é. Só que tem um porém, pessoal, é muito simples. Cada um de nós tem o nosso salário, tem a nossa renda familiar. Se você ganha, um exemplo, R$ 1.000, e você gasta todo ano, ou todo mês nesse caso, 1.100, 1.500 e assim por diante, como é que você vai manter? Chega uma hora, pessoal, que você pega empréstimo, você gera dívida, você vai fazendo outros meios para liquidar os seus pagamentos. Mas isso é temporário. É claro, um país como Estados Unidos, que faz a moeda e a sua moeda é uma moeda considerada de reserva mundial, ele consegue levar isso muito mais tempo, porque ele emite o papel de dívida. É diferente de nós, que a gente tem que ir lá e pedir um empréstimo. Muitas das vezes, quando você principalmente já está com o nome sujo, você já não consegue mais liberar crédito. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Já um país é diferente.
Agora, nesse quesito, eles vão empurrando, vai gerando mais dívida, gerando mais dívida, gerando mais dívida. Só que se os Estados Unidos, que é isso que o Trump quer fazer, tentar gastar menos, por isso que o Musk está falando que dá para economizar $1 trilhão, isso e aquilo, mas não é $1 trilhão, mesmo eles reduzindo $1 trilhão, eles ainda vão estar gastando mais do que ganha. Só que vão estar diminuindo a queda. Se era para cair, um exemplo, em um ano, vai cair 1 ano e meio. Mas, desculpa, pessoal, mas é extremamente improvável que isso se perdure por muito tempo. Porque à medida que ele vai, ganha menos do que recebe. Ganha, no caso, ele recebe menos do que paga. Do que ele tem de dívida, ele está gastando mais do que ganha. Ele vai, gasta mais do que ganha no ano, gasta mais do que ganha no outro, gasta e assim por diante. Chega uma hora, pessoal, que não tem como. Isso é matemática simples. Você gastou mais do que você ganha, uma hora a casa cai. E é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos sempre teve um domínio muito forte devido à sua moeda, que é o dólar. Mas agora, com essa possível desdolarização e a desdolarização vindo a passos largos, vai ser muito difícil os Estados Unidos manter essa hegemonia, porque boa parte dos países estão começando a sair, estão começando a buscar novos horizontes, talvez até uma moeda em comum, já não usando mais o dólar. E como a gente pode ver aqui, ó, a Índia já liderou o ranking do PIB dos 40 países analisados, com uma expansão de 6,7, seguida por Indonésia, que também já faz parte dos BRICS. Então, nós temos aqui Indonésia, Índia, China, com crescimento de 5%. Rússia ocupou a 5ª posição, 4,1%, enquanto o Brasil registrou um sólido crescimento de 3,4%, acima da expectativa. A Rússia, com todas as sanções, cresceu 4,4%. 4,1%. Isso é realmente espetacular. Agora vamos pegar os países do G7. O grupo que reúne Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, registrou uma média de crescimento de apenas 1,7%. Isso como um todo. Então é algo extremamente preocupante. A Europa está em crise. E aí, para justificar um investimento, que eles querem investir agora na parte de segurança. Então, para justificar, cria ameaças, cria aquilo, que é algo que eu não imagino que vai acontecer, porque a Rússia não tem interesse de atacar a OTAN, porque ele sabe que vai ter muito mais adversários e uma situação muito mais difícil. Agora, é uma forma de justificar um gasto desnecessário, porque agora eles tinham que preocupar, assim como os Estados Unidos tem que se preocupar dentro da sua casa. Porém, o método que ele está fazendo, querendo taxar tudo e a todos, é algo que ele está cavando o próprio buraco, porque a partir do momento que você perde até mesmo seus aliados, fica uma situação mais difícil. E aqui nós temos aqui o crescimento aqui, ó, das 10 economias do mundo. Índia, Indonésia e China em 3 primeiros. Costa Rica, aí você vai falar, mas Costa Rica não é um país tão conhecido, só que como o PIB deles é um PIB teoricamente pequeno, um crescimento exponencial que teve por alguma coisa, automaticamente já repercute, parece ser muita coisa, mas já é algo extremamente importante e mostra um crescimento também. Aí nós temos Rússia, Dinamarca, Brasil em 7º do PIB do mundo. Então está excelente, o nosso país está começando a avançar, nem que seja de passos ainda curtos, mas estamos avançando, o que é importante para nós como brasileiros. Temos Espanha, Turquia e Polônia, mas você pode ver que o G7 nem está aparecendo aqui, tá? Agora, nós temos uma outra matéria que eu quero trazer para vocês também, pessoal. Vou até tirar essa daqui, remover. Deixa eu colocar uma outra aqui para vocês. Colocar aqui, só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela. Que é aqui, ó, da Infomoney. Olha isso, pessoal. Tá vendo aqui, ó, Estados Unidos, matéria recente, tá? Tanto é que tá aqui as cotações aqui da Bolsa de Valores. Então, nós temos aqui, ó, Infomoney, para quem quiser pegar também, tá?
Ó, Estados Unidos planejam excluir tarifas específicas de setores em 2 de abril, de acordo com jornais. Então, Trump disse em fevereiro que pretendia impor tarifas sobre automóveis na casa dos 25%, porém ele já voltou, devido à imposição e até mesmo à crescente ali busca ali do pessoal, ali, principalmente do ramo automobilístico, querendo bater nele forte, e ele já está voltando atrás. Então, ó, aqui nós podemos citar o seguinte: o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve excluir um conjunto de tarifas específica de setores e aplicar taxas recíprocas em outros, no caso em 2 de abril. De acordo com a Bloomberg, deixa eu ver aqui, porque saiu aqui, veio esse banner aqui, né? Peraí, de acordo com a Bloomberg News e Wall Street Journal, citando autoridades. Então, tá vendo como o Trump, ao mesmo tempo que ele taxa, ele volta? Lembra que nós citamos isso no vídeo anterior? E isso causa uma instabilidade no mercado. Porque a partir do momento que você não tem como se basear, até mesmo para você poder se planejar quais são suas ações, quais serão seus investimentos, o que você vai fazer e suas tomadas de decisões, você fica à mercê do vento. Você não sabe para qual lado vai. Então, é um fator muito interessante. E isso daqui, pessoal, mostra que ele está tentando impor em alguns, mas quando estão batendo de frente, quando estão taxando também, inclusive a gente está vendo isso com o Canadá, brigando firme, batendo forte nele. E ele está fazendo o quê? Ele está voltando atrás. Porque ele está vendo que se ele vai, taxa os produtos, seja lá de qual país for, quem vai pagar o preço é o próprio americano, basicamente. Mas aí o outro país taxa ele também, você dobra o preço. Além do mais, você fica muito mais difícil de vender no mercado. Ou seja, ele está brigando com inimigos e com aliados, fazendo tudo e a todos se tornarem inimigos. Agora, infelizmente, essas são as ações dele no momento. O que será que a gente pode esperar daqui para o futuro? Pois o governo dele começou há tão pouco tempo, praticamente 2 meses, e já tem tudo isso acontecendo. A economia americana numa instabilidade, uma possível recessão, uma dívida incalculável, praticamente impagável. É muito difícil a situação do G7 e principalmente dos americanos. Quem diria, hein, que nós um dia veríamos isso? Um verdadeiro império em declínio. Mas estamos presenciando isso hoje. Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Já se inscreveram aqui? Já deixaram o seu like? Conto com todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço!